Você já pensou em dar a volta ao mundo? Largar tudo, vender as tralhas, botar uma mochila nas costas e sair por aí. Sem roteiro certo, só com um plano e coragem no bolso. Foi exatamente o que o Mochileque fez. Um carioca com espírito nômade que trocou a marinha mercante pelas estradas da Europa, da Ásia e da África. Mas tinha um detalhe. Ele viajava com uma única mala, uma só. E essa mala sumiu no meio do mundo. No episódio de hoje você vai ouvir como a jornada de Nicolas, o mochileque, quase virou um caos completo. E como um grupo do Facebook salvou a história. Uma bagagem desaparecida, uma comunidade virtual e um mochileiro insistente. Eu sou o Eric Nobre e esse é o Horário Nobre, um podcast para conversar, divertir, informar e falar sobre tudo que é importante agora. Gente, eu tava no ônibus de Berlim para Praga e eles pararam em Dresden para um break de 15 minutos. Eu parei para comprar algo para comer e eles foram embora sem mim. Meu mochilão com meu passaporte e documentos estão no ônibus. Não sei o que fazer. A polícia aqui cagou pra mim e falou que eu tenho que ligar para a empresa. Mas eu tô tentando pelo telefone público e não consigo. Não sei o que fazer. Se tiver alguém de Praga que possa me ajudar tentando falar com a empresa, porque o número é de lá. Eu preciso que eles devolvam minha mochila aqui em Dresden, porque eu não consigo entrar em Praga nem comprar nada sem meu passaporte. E preciso de algum lugar para ficar aqui em Dresden, também nessa noite. Tô desesperado, galera. Qualquer ajuda é válida. Obrigado. Esse foi o post que conectou o Mochileque ao grupo que mudaria todo o curso da história. Mas antes de tudo, vamos deixar ele se apresentar. Olá, meu nome é Nicolas, mas talvez vocês me conheçam como Mochileque, que é o meu Instagram. Eu costumo falar que é meu nome artístico. Bom, eu sou carioca da Gema, nascido e criado no Rio de Janeiro. Nasci na Baixada Fluminense, Ricardo de Albuquerque, e cresci ali pela Vila Isabel, Tijuca, Maracanã. Nesse exato momento, eu moro em Budapeste, mas a minha história de viagem e conhecendo o mundo começa um pouquinho mais atrás. Eu sempre quis viajar, explorar, sabe? Minha mãe fala que quando eu era criança, quando ela perguntava assim qual era o meu sonho, o que eu queria fazer, eu sempre falava que era conhecer o mundo. Eu queria viajar, queria conhecer o mundo, Eu sempre sentia que tinha muita coisa para ver, para ser vista, e eu tinha que estar nos lugares. Estudei em escola militar minha vida inteira. Meu pai é militar, então estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Uma ótima escola, uma experiência maravilhosa da minha vida. E assim, na época da escola, eu queria, fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, sabe? Queria fazer high school. Acho que na época, anos 90, anos 2000, a gente cresce vendo filme americano, né? American Pie, essas coisas. E a emoção era fazer um high school nos Estados Unidos. Óbvio que nunca ia rolar, porque eu não tinha dinheiro. Minha família não tinha dinheiro. Minha família é classe média. Meus pais vieram de uma realidade mais difícil, mais pobre, mas eu, meu irmão, minha irmã, a gente teve uma infância, uma juventude bem tranquila, assim. Eu falo que os maiores privilégios que eu tive na minha vida foi que a minha única obrigação era estudar. Então, meus pais faziam tudo para que eu só precisasse estudar. Depois que eu me formei no ensino médio, eu fui fazer uma faculdade militar. Fiz uma faculdade, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, EFON. Eu preciso dar uma pausa porque a gente tende a diminuir os nossos feitos. Antes de cruzar continentes com uma mochila nas costas, o Nicolas trilhou um caminho que poucos conseguem. Ele foi aprovado numa das escolas mais exigentes do país, a EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Para entrar lá, não basta sonhar com o mar. É preciso vencer uma seleção rigorosa, que mistura prova escrita, teste físico e psicológico. Centenas tentam, poucos entram, menos ainda se formam. Para muita gente, a EFON é um bilhete para a estabilidade.
carreira internacional, bons salários, mas para ele era uma forma de romper com a rota previsível do asfalto rachado do subúrbio, e para os pais era a certeza de que aquele investimento tinha dado certo. Me formei e trabalhar como piloto de navio. Bom, para quem não conhece muito bem, a marinha mercante, ela é diferente da marinha de guerra que a gente fala, né? A marinha mercante, você trabalha numa empresa marítima embarcado num navio. Então você é funcionário daquela empresa marítima. Eu trabalhava numa empresa que ela tinha um contrato com a Petrobras. É uma empresa norueguesa que tinha um contrato com a Petrobras. Não sei se vocês lembram, mas em 2015 rolou uma crise econômica. E teve um escândalo da Petrobras também e tal. Só sei que nesse ano, de 2015, começou a rolar um burburinho na minha empresa falando que ia rolar uma demissão. Demissão em massa. Falaram que o navio ia perder o contrato com a Petrobras e todo mundo ia ser demitido. Quando eu ouvi esse boato, eu falei assim, cara, se realmente rolar essa demissão e eu, receber o meu... Como é que fala quando você é demitido, gente? Rescisão. Eu vou fazer minha volta ao mundo. Porque assim, quando na minha vida que eu vou ter dinheiro e tempo para fazer isso? Que era a realização do meu maior sonho. Bom, a essa altura todo mundo já sabe o que aconteceu. E se você não sabe, ou você é completamente desligado da política, ou ainda era muito jovem para ter sofrido com boletos e escândalos. Mas vamos lá. Em 2015, o Brasil foi sacudido por um dos maiores escândalos de corrupção da história, o caso da Petrobras. A Operação Lava Jato revelou um esquema bilionário de desvio de dinheiro envolvendo empreiteiras, políticos e altos executivos da estatal. Foi manchete no mundo inteiro e um divisor de águas por aqui. O impacto foi devastador. Demissões em massa, contratos cancelados, empresas quebrando e o início de uma longa crise política que a gente sente até hoje. Um efeito dominó que foi derrubando gente em todos os níveis, inclusive o Nicolas, o personagem de hoje que viraria o Mochileque. E ali começava não só uma crise institucional, mas também uma avalanche de incertezas econômicas. Era como se o país inteiro estivesse à deriva. E o sonho de muita gente naquela época, inclusive o meu, era desaparecer por um ano, sair pelo mundo, dar um tempo, esperar a poeira baixar. E spoiler, a poeira nunca baixou. E realmente veio aí. Então, todo mundo do barco que trabalhava no navio, que eu trabalhava também, fomos demitidos. Recebemos uma rescisão boa e eu falei, é o momento. É agora que eu vou viajar. Mas assim, foi um processo longo, né? Comecei a organizar, então vamos ver. Isso aí, que a demissão rolou, foi em 2015. Eu comecei a organizar essa volta ao mundo, que só foi acontecer, eu só fui viajar em maio de 2016. Isso, maio de 2016, eu saí pra volta ao mundo e comecei a organizar uns 6, 7, 8 meses antes. Eu vi o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu juntei trabalhando no navio, né, como um piloto na marinha mercante, mais a rescisão que eu recebi, e eu acho, se eu não me engano, o total deu 64 mil reais. E eu falei, cara, essa é a grana que eu tenho. Então, essa é a grana que eu tenho pra viajar um ano. Então, eu queria ficar um ano viajando, queria ir pra Europa, queria ir pra Ásia e queria ir pra África. Eu falei, quero para esses 3 continentes e eu tenho esse dinheiro e tenho esse um ano. Vamos fazer isso acontecer. Eu sabia que a Europa eu tinha que organizar melhor, porque toda a questão de... Como a gente é brasileiro, né? Tem os 3 meses de turista e eles são mais chatos também na imigração. Então, assim, eu organizei a Europa bem. Nessa época, eu comecei a seguir no Facebook pessoas que viajavam, porque não tinha Instagram. Eu não sei quando o Instagram começou exatamente, mas essa época que eu comecei a trabalhar embarcado era em 2014, 2015. E eu usava muito Facebook na época. Em 2014, o Instagram era o irmão mais novo do Facebook. Mais leve, mais visual, menos caótico. Enquanto o feed do Facebook virava uma sopa de links, tretas políticas e textões de opinião, o Instagram era um respiro.
Só a imagem, legenda e coração. Era a rede onde as pessoas queriam mostrar beleza, viagem, comida, paisagem, selfie no espelho, tudo com filtro. A vida parecia mais bonita ali, mesmo quando ela não era. Qualquer coisa que fugisse do perfeito ainda não cabia no Instagram. Então, né, tinha aí organizado essa viagem com o dinheiro que eu juntei, porque, né, eu fui demitido do navio que eu trabalhava na Marinha Mercante. E aí, durante essa organização, eu entrei em vários grupos do Facebook, né? Grupos de brasileiros que estavam viajando por aqui, grupos de... Vocês se lembram que tinha um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, da época da Dilma, Lula-Dilma? Então, vários brasileiros vieram aqui para a Europa para poder estudar, né, e tal. Ganhavam uma bolsa bem bacana. Então, eu entrei num grupo que era chamado CSF Couchsurfing. Então, né, também tem o Couchsurfing. Para quem não conhece, Couchsurfing é uma plataforma onde você encontra lugares para você ficar na casa das pessoas. Então, assim, couch, né, que é sofá. Então, teoricamente, você dorme no sofá das pessoas, mas com o objetivo de você vivenciar aquele local junto com a pessoa. Não é tipo assim, um hotel, não. Então, a ideia do Couchsurfing é você dorme na casa de uma pessoa que mora naquele lugar, você vivencia aquele lugar junto com aquela pessoa, e você também oferece o seu sofá, a sua casa, para quem quiser chegar, para quem quiser ficar na sua casa, né, junto com você. Esse período era realmente o auge do Couchsurfing. Uma plataforma que parecia saída de um sonho meio hippie, meio globalizado. Pessoas de todo o planeta oferecendo seus sofás, quartos ou colchões no chão para viajantes passarem uns dias, de graça. Sim, de graça. Era a comunidade pela comunidade. Troca cultural, generosidade, histórias incríveis e, claro, alguns perrengues. Porque a gente sabe que tudo tem seu preço, até o que é de graça. O Mochileque surfou nessa onda. E ele não estava sozinho nessa vontade de desbravar fronteiras. Nos anos anteriores, milhares de brasileiros estudantes tinham feito isso também, mas com passaporte diplomático, por assim dizer. O Ciências Sem Fronteiras foi um dos maiores programas de intercâmbio da história do país. Gente da periferia estudando em Harvard e Oxford. Pela primeira vez, um monte de jovem pobre estava indo estudar fora com bolsa integral, tudo pago pelo governo. Mas o sonho durou pouco. Em 2017, pouco tempo depois do que alguns chamam de golpe e outros de impeachment, o programa foi encerrado. Razões? Muitas. Críticas de gestão, corte de verba, mas principalmente aquela crise política e econômica que começou a engolir o país em 2015. Aquela mesma que arrancou o emprego do Nicolas e tantas outras coisas mais. Naquele momento, o Brasil estava fechando as janelas, enquanto muita gente tentava, do jeito que dava, manter a porta aberta para o mundo. Maio de 2016, eu saí para Volta ao Mundo, peguei um voo do Rio de Janeiro para Madrid. Então, Madrid foi onde começou. Isso foi em maio. E aí, aquele clássico, né? Quando a gente viaja assim pela Europa. Vai para lá, Espanha, Portugal, e você vai seguindo, né? Vai seguindo ali do oeste pro leste, né? E quando eu estava ali já com mais de um mês de viagem, então já tinha percorrido aí alguns países, cheguei em Berlim. E foi ótimo, né? Berlim é aquela coisa, né? Quem não gosta? Berlim, festa. Eu fiquei na casa de uma amiga minha, que inclusive, agora olha que interessante, ó. Essa menina que eu fiquei na casa em Berlim foi uma menina que eu recebi na minha casa pelo Couchsurfing no Rio de Janeiro. Então foi bem legal. Fiquei lá em Berlim, sei lá, uns 3, 4 dias, curti bastante, foi ótimo. E continuei a minha viagem, né? Comprei um ônibus que saía de Berlim e ia para Praga. Porque em Praga eu ia encontrar um outro amigo que eu conheci também viajando. Então, comprei esse ônibus de Berlim para Praga, usando uma empresa que se chama Student Agents, uma empresa de ônibus, que eu lembro que na época era mais barata. Esse ônibus, ele passava por Dresden,
que também é uma cidade, né, na Alemanha, antes de ir para Praga. Eu entrei no ônibus e botei minha mochila naquele espaço que tem em cima, sabe? No bagageiro. Eu botei ali e, cara, não sei o que aconteceu comigo, me deu uma diarreia mental, como diz o meu pai, que eu simplesmente botei meu passaporte na mochila. Deixei o passaporte na mochila ao invés de deixar na minha doleira junto comigo. Eu não sei por que eu fiz isso. Só sei que na minha mochila tava lá, né? Tipo, toda a minha roupa e também todos os meus documentos, né? Assim, eu tinha uma pasta com todos os papéis que eu ia precisar nessa volta ao mundo. Por exemplo, as passagens que eu imprimi, as passagens saindo da Europa, né? Eu tinha um extrato do meu banco, eu tinha a apólice do seguro-saúde, eu tinha cópia da minha identidade, cópia do passaporte. Então, assim, eu tinha uma pasta com todos os documentos que eu sabia que eu ia precisar em alguma imigração. Por exemplo, quando eu entrei em Dublin, quando eu fui para Irlanda, quando eu fui fazer minha imigração em Dublin, o cara me encheu o saco na imigração. Perguntando, porque eu falei, né, eu tô fazendo volta ao mundo e tal. Ele, cadê sua passagem, sua passagem voltando pro Brasil? Antes dessa história que eu vou contar, né, do perrengue. Mas enfim, quando eu fui pra Dublin, só pra abrir um parênteses, ele mexeu o saco na imigração. Falou, então, é o que você tá fazendo aqui e tal? Eu falei, vou ficar na casa de uma amiga minha, que inclusive, né, conheci por esse grupo do Facebook, Couchsurfing CSF. Ele falou, beleza, tal, aí deu o endereço dela. Ele vai ficar com tempo. Eu falei, sei lá, uns 3, 4 dias. Aí ele falou, você tem quanto dinheiro? Aí eu comecei a explicar, eu falei, olha, eu tô dando uma volta ao mundo, né, eu vou ficar 1 ano viajando. Aí ele, você tem quanto dinheiro pra ficar 1 ano viajando? Eu falei, uns 64 mil reais, dá uns 12 mil euros. Aí ele, tá, faz sentido. Aí ele perguntou pra mim assim, você... o que você fazia no Brasil? Eu falei, eu era da marinha mercante, era piloto de navio, e, né, saí e agora tô viajando. Aí ele, então cadê a sua... Pra você ver como é que eles são, hein? Eles têm... A gente na marinha mercante, a gente tem uma carteira de habilitação para pilotar navio. Como se fosse uma cadeira de motorista, mas para pilotar navio, que se chama CIR. Ele perguntou, cadê a sua CIR? Aí eu falei, nossa, ele sabe, né, que existe esse documento. Eu falei, olha, eu não trouxe, eu não vou trazer o meu documento mais importante da minha carreira para essa viagem. Mas eu tenho aqui a cópia, eu mostrei a cópia. Enfim, então assim, na mochila eu tinha todos os documentos importantes para minha viagem. E no meu bolso tava meu celular, no bolso esquerdo, e a minha carteira no bolso direito, com a minha identidade e, sei lá, 5 euros. Uma nota de 10 euros. Bom, o ônibus saiu de Berlim, seguiu, e saiu de dia, tá? Saiu cedo de Berlim. E seguiu, né, em direção a Praga e parou em Dresden. Quando ele parou em Dresden, eu pensei, cara, né, uma parada pra gente, o pessoal descer, pra comprar alguma coisa e tal. Porque, gente, eu já peguei muito ônibus de viagem. E quando tem essas paradas, normalmente, pelo menos nessa minha experiência nessa viagem, o pessoal descia pra poder comprar alguma coisinha, fazer alguma coisa. O ônibus parou, eu desci, e eu vi que outras pessoas desceram também. Eu falei, beleza, eu fui numa conveniência ali rapidinho pra comprar um salgado, que eu tava morrendo de fome. Não tinha comido nada e tal, tô com muita fome. Fui lá, comprei o salgado, e quando eu voltei, o ônibus tinha saído. O ônibus foi embora sem mim. Cara, nessa hora, a primeira reação foi, não tô acreditando o que está acontecendo. Tipo assim, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, fui pro outro lado da rua pra ver se, sei lá, tipo, voltei pro lugar errado, sabe? Tipo assim, não, o ônibus não saiu, eu só tô no lugar errado. Mas aí eu percebi realmente que o ônibus tinha ido embora. Aí eu fiquei... Primeiro assim, eu parei. Óbvio que eu fiquei, tipo assim, desesperado. Mas eu não fiquei desesperado, comecei a chorar, tipo, não.
Eu fiquei desesperado, muito preocupado, porque comecei a pensar assim, cara, minha vida inteira tá naquela mochila. Meus documentos, meu passaporte, tudo tá ali. E eu pensei assim, eu nem consigo comprar uma outra. Tipo, eu falei, ah, beleza, vou, sei lá, comprar outra passagem, um outro ônibus. Mas eu nem podia, porque eu ia sair de um país para outro. Eu tava achando que na, na, di- na- quando fosse passar da Alemanha para República Tcheca, podia subir alguém para poder verificar, né, os documentos, que isso acontece, né? Tipo, mesmo estando dentro do espaço Schengen, quando você muda de país, de ônibus, pode acontecer de subir uma galera, subir né, a polícia para poder verificar os documentos das pessoas. Eu não tinha documento, então eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí a primeira coisa que eu fiz foi, vou lá, vou tentar procurar ajuda na polícia, né? Então, assim, esse lugar onde o ônibus parou, ele não era uma rodoviária, ele era só, tipo, era um lugar assim que os ônibus paravam, mas não era uma rodoviária grande, sabe? Era um daqueles lugares que esses ônibus de viagem da Alemanha, da Alemanha, ó, da Europa, eles têm só pra deixar a galera seguir. Mas assim, eu olhei assim um pouco ao longe e eu vi que tinha como se fosse uma estação de trem, uma estação assim. E eu andei até essa estação e falei, cara, eu vou pedir ajuda aqui. E aí eu vi que tinha meio que uma polícia, uma cabine de polícia. Não sei se era uma polícia, né, da estação, uma polícia de transporte, não sei. Mas era uma polícia. Cheguei neles, eu estava visivelmente, tipo assim, desesperado, minha boca devia estar, sei lá, seca, roxa de nervoso. Mas eu falei pra eles, falei, olha, gente, eu falei pros policiais, né, eu peguei um ônibus, meu ônibus parou aqui, eu desci, o ônibus seguiu, tô sem meu documento, sem meu passaporte, tô sem nada, por favor, preciso de ajuda. Aí primeiro eles falaram, tenta ligar pra agência. E aí eu tentei, eu fui num orelhão, gastei os últimos euros que eu tinha, acho que eu tinha... Ah, porque, né, também tem isso, eu não tinha chip de celular, não tinha chip de internet. Lá em 2016, eu nem pensei nisso. Eu não pensei em pegar chip, porque eu achei na época era caro demais. Eu usava o Wi-Fi dos lugares que eu ia. Então não tinha como eu ligar do meu celular, né? É, Eles falaram, ó, liga pra agência do orelhão. E aí eu tentei ligar pra agência do orelhão. Gastei os últimos, sei lá, 5 10 euros que eu tinha tentando fazer essa ligação. E não adiantou de nada, porque assim, aquele negócio, né? Eu liguei, aí ficam transferindo de um para outro, fica aquela musiquinha tocando, e nisso os meus 10 euros foram embora. Falei pra eles, olha, tentei ligar, não deu certo. Eles falaram, ó, compra uma outra passagem então. Eu falei, mas eu não tenho documento, eu não consigo comprar uma passagem sem documento. E aí eles falaram assim, tipo, a gente não tem como te ajudar. E eles também estavam com uma vontade e não falavam inglês direito. Então eu falei, pô, essa galera não vai me ajudar. Não vai me ajudar. Depois disso eu falei, tá, beleza, a polícia não vai me ajudar. Como eu vou me resolver nessa situação? O que eu pensei foi o seguinte, preciso chegar em Praga. Porque assim, eu sabia que minha mochila estava no ônibus, eu não pensei em nenhum momento que alguém tinha roubado minha mochila. Porque assim, eu botei ela no bagageiro e desci do ônibus, sabe? Então eu pensei, cara, a mochila tá nesse ônibus, ele vai chegar em Praga, e aí, o que vai acontecer? Então eu tinha na minha cabeça que eu precisava dar um jeito de chegar em Praga. E caso eu não conseguisse chegar em Praga naquele dia, eu tinha algum lugar para ficar em Dresden. E aí, né, aquele negócio, né? Essa viagem eu fiz ela bem economizando. Então eu não tinha um dinheiro para pagar um hostel em cima da hora, assim, sabe? Eu não tinha, isso não estava nos meus planos, não estava no meu orçamento. É, E aí eu pensei, beleza, e agora o que eu vou fazer? A polícia não ajuda, o orelhão não consegui ligar pra agência. Entrei no celular e comecei a procurar Wi-Fi. Falei, cara, eu preciso usar a internet, eu vou usar a internet pra me ajudar. E aí eu consegui, a maioria dos Wi-Fi eles eram trancados. Eu consegui um Wi-Fi. Sabe aqueles Wi-Fi aleatórios que você acha em uns lugares aleatórios que você
faz um login ali básico, faz um check-in básico e você tem acesso durante 30 minutos. Então, eu achei um Wi-Fi desse. Fiz o login, consegui Wi-Fi, consegui internet e falei, vou pedir ajuda naquele grupo do Facebook. O Couchsurfing Ciência Sem Fronteiras, que eu falei, que eu entrei, que tinha os brasileiros que estavam morando na Europa, eu falei, poxa, eu usei aquele grupo várias vezes para conseguir lugar para ficar, para conseguir dicas. Eles são a minha esperança. Pedir ajuda na internet pode parecer um ato desesperado para muita gente. Mas quando você é viajante, isso faz todo sentido. Porque a comunidade viajante é uma das comunidades mais unidas que existem. É como se cada um que põe o pé na estrada soubesse instintivamente que vai precisar do outro em algum momento. Quem viaja entende que a vida na estrada é feita de imprevistos e que, às vezes, um post no Facebook, uma mensagem num grupo, um comentário num fórum pode ser a diferença entre o caos e o respiro. É uma irmandade sem crachá, onde quase todo mundo já passou por um perrengue e quase todo mundo já salvou alguém de um. O Mochileque sabia disso, e foi justamente nesse espírito de rede, de confiança entre desconhecidos, que ele apostou quando tudo deu errado lá fora. A internet para ele não era só uma ferramenta, era mapa, bússola. Às vezes era também um bote salva-vidas. Vou pedir ajuda nesse grupo. E aí eu fui no grupo e pedi ajuda. Eu achei o post aqui e eu vou ler para vocês. Em caixa alta. Isso foi dia 27 de junho de 2016. Postei. Gente, eu tava no ônibus de Berlim para Praga e eles pararam em Dresden para um break de 15 minutos. Eu parei para comprar algo para comer e eles foram embora sem mim. Meu mochilão com meu passaporte e documentos estão no ônibus. Não sei o que fazer. A polícia aqui cagou para mim e falou que eu tenho que ligar para a empresa. Student Agency, que é o nome da empresa de ônibus. Mas eu tô tentando pelo telefone público e não consigo. Não sei o que fazer. Se tiver alguém de Praga que possa me ajudar tentando falar com a empresa, porque o número é de lá. Eu preciso que eles devolvam minha mochila aqui em Dresden, porque não consigo entrar em Praga nem comprar nada sem meu passaporte. E preciso de algum lugar para ficar aqui em Dresden, também nessa noite. Tô desesperado, galera. Qualquer ajuda é válida. Obrigado. Eu postei isso no grupo e eu postei print do meu ticket eletrônico da passagem de ônibus, né? Então, assim, eu postei para poder, minhas informações do ônibus, para quem fosse me ajudar, pudesse saber o número do ônibus, o número do ticket. Então, assim, eu postei no grupo e falei, gente, por favor, alguém me ajuda, essas são todas as informações que eu tenho, a minha internet aqui é escassa e help. E aí, cara, essa foi a minha salvação. Tô até vendo aqui que esse meu post teve 108 comentários. As pessoas começaram... inclusive, eu postei depois assim... Tô com Wi-Fi de 30 minutos que arrumei aqui. Meu WhatsApp, se alguém conseguir ajuda, e botei o número do meu WhatsApp. E aí a galera começou a comentar nesse grupo, me ajudar. E aí, só sei que eu fiquei acompanhando esses 30 minutos, que eu tinha internet, que foram os 30 minutos mais longos da minha vida. Eu comecei a acompanhar, o pessoal começou a comentar, tipo assim, ajuda ele, começando a marcar pessoas. E aí nisso as pessoas começaram a me mandar mensagem no WhatsApp. E eu lembro que, primeiro, um menino falou assim pra mim, me chamou e falou, olha, eu moro em Dresden, se você precisar de lugar pra dormir, você pode ficar na minha casa. Isso já me deu um alívio. Eu pensei, cara, beleza, se eu não conseguir resolver isso, pelo menos eu não vou ficar na rua aqui. Vou ter lugar pra dormir. Então isso já me deixou bem mais tranquilo. Mas eu ainda ali, nessa hora que eu postei no grupo do Facebook, eu não tinha mais o que fazer. Era esperar o destino agir, porque tudo que eu podia fazer, eu tinha feito. Não falei para meus pais. Então, assim, isso eu postei no grupo do Facebook. Eu não postei no Facebook aberto. Então, ninguém do Brasil, da minha família e tal, sabiam o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu sabia que eles não iam conseguir me ajudar.
Se eu falasse isso pros meus pais, eles só iam ficar preocupados, desesperados, sem poder me ajudar. Porque assim, a empresa, o número de Praga, lá em 2016, meus pais não iam conseguir ligar do Brasil para esse número. Então assim, eles só iam ficar preocupados, não adiantar de nada. Então eu falei, vou resolver esse problema e depois eu falo com eles. E aí o pessoal do grupo do Facebook começou a comentar, começaram a querer, né, fazer coisas para me ajudar. E aí um outro menino me entrou em contato comigo e falou o seguinte, olha, meu namorado mora em Praga, contei a sua situação para ele conseguiu ligar para a empresa, falou da sua situação, eles, né, entenderam, eles falaram para você voltar no mesmo lugar onde o ônibus deixou, onde você desceu, que vai passar um outro ônibus da mesma empresa fazendo a mesma rota e você vai poder subir nele, para poder ir para Praga. Aí eu falei, nossa, não acredito que isso está acontecendo, graças a Deus, graças a Deus. Voltei correndo pro lugar e aí não sei dizer quanto tempo se passou, mas eu sei que em algum momento passou um ônibus ali e o ônibus que é da mesma empresa que eu tinha usado antes, né? Mesma empresa, mesmo ônibus fazendo o mesmo trajeto. Não era o mesmo ônibus, mas era um ônibus fazendo o mesmo trajeto. Só sei que quando esse ônibus chegou e uma moça abriu a porta e ela me viu, eu acho que ela devia ver a minha cara de, tipo assim, assustado. Só sei que ela falou a seguinte frase: você foi o menino que foi deixado pra trás? Eu falei, sim. Aí ela, sobe aí no ônibus que estamos indo pra Praga, vamos levar você pra Praga. E aí eu subi no ônibus, fiz esse caminho até Praga. Chegando em Praga, lá no guichê, a minha mochila tava lá, tipo, no guichê da empresa, sabe? Então, esse menino, né, o namorado desse menino que me contactou, ligou, explicou a situação. Provavelmente a empresa achou a mochila no ônibus, né, que tava ali no bagageiro, em cima, e guardou. Cara, quando eu cheguei em Praga, que eu vi aquela mochila, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão aliviado. Eu falei, cara, graças a Deus, Deus é bom, mas o Brasil é bom, os brasileiros são bons. Só sei que, né, desse momento em que eu, né, pedi ajuda no grupo, depois que eu pedi ajuda no grupo e que o pessoal me ajudou e que eu voltei, né, para o ponto para poder pegar o ônibus, eu fiquei sem internet, né? Só fui recuperar a internet quando eu cheguei lá no hostel em Praga. E aí eu voltei no grupo e, né, postei um agradecimento. E vou ler pra vocês o agradecimento, porque eu acho legal também. Eu falei, ó, me sinto na obrigação de postar um agradecimento formal aqui. Gente, chego a estar emocionado ao escrever isso. Só consegui o Wi-Fi agora, depois de todo esse sufoco, e venho agora agradecer pela existência de vocês. Eu fui lesado ao me separar do meu passaporte e fiquei totalmente desesperado quando vi que o busão tinha ido embora. Pedi ajuda na polícia, mas eles chegaram na minha cabeça e recorri a esse grupo, que eu já sabia que era maravilhoso, mas eu não imaginava que era tão maravilhoso como sei agora. Muitas pessoas vieram me ajudar, me oferecendo couch, me oferecendo lugar para ficar, dando sugestões de pessoas para me receber. Consegui lugar para ficar rapidamente, o que já me deixou mais calmo para pensar e tentar resolver a situação. Um anjo do céu me mandou o WhatsApp já dizendo que o namorado estava em contato com a empresa. Eles conseguiram acertar tudo e me avisaram que o ônibus já estava no ponto me esperando e que minha mochila estava lá me esperando em Praga. Não existem palavras para agradecer toda a ajuda, porque se não fosse a existência desse grupo, eu estaria perdido, sem documentos, sem sinal e sem esperanças, numa cidade que eu não conheço e com policiais que não me ajudam. Então deixo aqui minha sincera gratidão. Pessoas como vocês me fazem ter fé que fazer o bem sem esperar nada em troca existe sim. E que brasileiro é o melhor povo do mundo sim, e não vou deixar ninguém nunca falar mal da gente. Quem estiver em Praga pode comentar aqui que eu faço questão de pagar uma cerveja. Então é isso, gratidão amigos, amo esse grupo de verdade. Esse foi meu post de agradecimento. E aí, né, em Praga eu cheguei lá e tal, cheguei no hostel, encontrei com um amigo e segui a minha viagem. Eu lembro que depois disso, eu, obviamente, nunca mais me separei do meu passaporte. E isso é uma coisa, assim,
que até hoje é meio engraçado. Eu viajo, eu fico com a minha doleira, né? E um passaporte sempre grudado de mim. E quando eu vejo umas pessoas que viajam e deixam o passaporte na mochila, me dá até um gatilho. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso, porque eu já fiz isso, eu me ferrei. Passaporte sempre na doleira, juntinho com você no seu corpo. E aí eu meio que fiquei um pouco famoso nesse grupo depois dessa história, né? Então eu continuei usando o grupo, né? Pra poder pedir dicas de lugares e tal, arranjar lugar pra ficar. E eu chegava em alguns lugares e a pessoa me reconhecia, por exemplo. Quando eu cheguei em Budapeste, eu fiz amizade com vários brasileiros que moravam aqui na época e que estavam no grupo do Facebook. E eles viravam pra mim e falavam, nossa, você é o menino que perdeu a mochila? A gente viu lá o sufoco no grupo. Pô, ainda bem que deu certo e tal. Eu falei, fui eu. Fui eu o lesado que perdeu a mochila. Essa situação foi bem tensa, mas me deixou com o coração quentinho, assim, de saber como existem pessoas boas no mundo, sabe? Foi a situação, assim, que eu consigo me lembrar onde eu vi tantas pessoas ao mesmo tempo tentando me ajudar de alguma forma. E isso foi muito, muito especial. Eu nunca esqueci. Essa história vai fazer 10 anos, ano que vem, né? Fazer 10 anos que isso aconteceu. E ela é muito viva na minha mente, né? Eu conto, assim, essa história e parece que foi ontem, porque as coisas que eu senti foram muito fortes, né? O desespero, mas também ao mesmo tempo querendo resolver a situação, a raiva dos policiais que me ajudaram, mas a felicidade do pessoal que me ajudou do Brasil, do Facebook, o alívio de conseguir entrar no ônibus, o alívio de recuperar a mochila. Então foram muitas emoções em um curto espaço de tempo. Eu acho que essa mala, se ela falasse, ela ia me dar um esporro. Ela ia falar, como é que você fez um negócio desse, cara? Como é que você me deixou assim, sozinha? E eu tenho um amor por essa mala, gente, que eu uso ela até hoje. Olha, essa mala nem se fabrica mais. Ela é da Quechua e ela abre assim o corpo dela inteiro. Então é ótimo para arrumar as roupas dentro. Hoje em dia a maioria das malas só abre por cima assim e tal. E aí eu amo essa mala, eu tenho um carinho enorme por ela. Ela é um mochilão, então não despacho ela nunca. Cara, o que eu diria é o que eu digo hoje. Mantenha a calma. Você tem que resolver os seus BOs. Tipo assim, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta se desesperar, perder o controle. Você tem que focar em resolver o seu problema. Quando resolver o problema, você se dá o direito de ter um breakdown. Mas primeiro tem que resolver. E no futuro você vai ter história para contar. No futuro você vai contar essa história em podcasts. Gente, foi essa história. Muito louco relembrar ela aqui contando pra vocês, né? Mas é uma história que eu levo assim, que eu acho que eu vou contar pra sempre, porque foi muito, muito intensa, marcou bastante essa minha viagem. Pra mim, os lugares são as pessoas, sabe? Tem alguém que fala isso também em algum lugar, mas é isso, lugares. The people are the place. Os lugares são as pessoas. Cara, essa viagem foi a realização do meu grande sonho de vida. E é muito louco eu pensar nisso, porque eu tinha esse sonho que eu achei que eu fosse concretizar ele quando fosse, tipo, velho, quando tivesse juntado dinheiro, e fiz ele com 20 e poucos anos, sabe? É um privilégio também eu poder falar que, tipo, cara, eu realizei o maior sonho da minha vida com 20 e poucos anos. Essa é a minha história de como eu perdi a minha mochila com tudo dentro e consegui recuperar graças a um grupo de brasileiros no Facebook. Um grande beijo. Abraços. A mochila que o mochileque perdeu não era qualquer mochila. Era a mochila. Compacta, resistente, mas cheia de história. Daquelas que a gente compra uma vez na vida e usa até o tecido pedir arrego. E o pior, não fabricam mais. E aí tem algo simbólico nisso tudo, porque, de certa forma, o mundo em que ele partiu para essa viagem também não se fabrica mais. Era um mundo pré-pandêmico em que mochileiros cruzavam fronteiras com caronas, abraços e confiança. Um tempo em que pedir ajuda a um desconhecido na internet ainda soava como esperança,
e não como desespero. Quando o mochileque postou no grupo do Facebook contando que sua bagagem tinha sumido, ele não fazia ideia de quem leria aquela mensagem. Mas alguém leu. Alguém parou o que estava fazendo e pensou: eu posso ajudar esse cara. E ajudou. Às vezes, um ato simples feito no conforto da nossa casa, uma mensagem, um compartilhamento, uma resposta, muda a vida de alguém do outro lado do planeta. Porque a estrada é feita de encontros. E mesmo quando parece que a gente está sozinho, tem sempre alguém em algum lugar disposto a ser ponte. No fim das contas, essa história não é só sobre uma mochila perdida. É sobre o que a gente carrega e sobre quem ajuda a gente a carregar. Esse foi mais um episódio do Horário Nobre. Se você curtiu, compartilha com alguém que você levaria numa volta ao mundo, ou que pelo menos te emprestaria o sofá pelo caminho. Obrigado por ter ouvido até aqui. Até o próximo.